Olá, pessoal, tudo bem? Professora Gabriela Bastos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fundamentos da arquitetura, né? Como essa arquitetura deve se apresentar ao usuário para que ela seja realmente efetiva e contribua, né, positivamente para o desenvolver da cidade, para o desenvolver do urbanismo. Então, nós vamos falar sobre ninguém mais, ninguém menos que o arquiteto romano Marcus Vitruvius. Né? Vitruvius ele foi responsável por fazer os primeiros escritos, né, sobre arquitetura lá na Antiguidade Clássica. E ele desenvolveu o quê? As componentes fundamentais para uma arquitetura. A gente chama isso de Tríade de Vitruvius. A Tríade de Vitruvius, ela é então composta por três componentes: venustas, firmitas e utilitas, né? Três componentes aqui em latim. Trazendo para nossa realidade venustas, estética, beleza, firmitas, técnica, forma e utilitas, utilidade e função. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Vamos lá? Primeira, utilitas. Utilitas é o quê? Utilidade, função. Não existe arquitetura sem função, sem utilidade para esse usuário. É essa finalidade, essa função do espaço arquitetônico que reflete os hábitos sociais do ser humano, as aspirações desse indivíduo. É importante a gente lembrar que essa utilidade, essa função, ela vem se modificando ao longo do tempo, né? Nós não temos uma utilidade, uma função petrificada na arquitetura. A partir da evolução desse ser humano, da evolução do modo de vida, das novas necessidades que essa pessoa tem, que esse indivíduo tem, a arquitetura funcional, ela acaba mudando. Um exemplo, até alguns anos atrás a gente não tinha a função coworking, né? A função de quê? De espaços de trabalhos compartilhados. Hoje em dia essa função está tão difundida, é algo totalmente novo. Vou mostrar algumas funções mais habituais para vocês. Função hospital, utilidade hospital. Eu trago aqui um hospital, né, da rede Sara Kubitschek, realizada, concebida pelo arquiteto Lelé, que já nos deixou. A função hospital, ela é algo que deve ser muito bem pensado, porque todos os elementos, todo o programa arquitetônico dentro dessa função deve estar aliado para que esse usuário, engana-se quem pensa que é somente o paciente. Nós temos quem mais utilizando esse espaço? Um corpo técnico, um corpo clínico, também o paciente, a família do paciente desse hospital, tá? Outra função, residência, a função de morar nesse espaço. Primeira imagem, unidade de habitação de Marseille, do arquiteto modernista Le Corbusier, o pai desse modernismo na arquitetura. Logo abaixo tem a Casa do Butantã, idealizada pelo Paulo Mendes da Rocha, um arquiteto da Escola Paulista, e logo ao lado, a Casa das Canoas, de Oscar Niemeyer. Essa casa foi projetada pelo próprio Niemeyer para ele na década de 50, um arquiteto da Escola Carioca. Lembrando que, já vou aproveitar aqui para falar para vocês que os nossos dois únicos arquitetos vencedores do prêmio Pritzker da arquitetura, né, o Nobel da arquitetura, foi Paulo Mendes da Rocha e Oscar Niemeyer. Aqui nós temos formas diferentes de habitar. Lá no Le Corbusier, essa função habitar residencial está onde? Numa edificação multifamiliar. Então, são várias unidades com função residencial compartilhando espaços comuns. Nas demais, os arquitetos brasileiros, nós temos a função habitar residencial em edificações unifamiliares, uma única edificação, certo? Uma próxima utilidade, função da arquitetura é a cultura. Função cultural, espaços culturais têm funções de cultura. Então, quais espaços culturais que eu posso trazer para vocês? Museu, centro de exposições, centros de artes, teatros, né? Então, são funções culturais que acabam se ampliando nesse espaço. Aqui eu trago para vocês o Centro Pompidou, do Renzo Piano e do Richard Rogers, da década de 70. A segunda componente é venustas, estética, beleza. Beleza, né? Uma experiência sensorial, um processo cognitivo do usuário para perceber essa arquitetura no primeiro momento, né? Ele ainda não, no caso de um espaço arquitetônico, ele ainda não adentrou
nesse elemento. Então, é aquele primeiro contato que ele tem. Aí eu quero abrir um parênteses, nosso primeiro parênteses desse bate-papo. Qual seria? Engana-se quem pensa que o usuário só percebe a arquitetura através dos olhos. Se a gente pensar dessa forma, nós estamos excluindo algumas pessoas. Exemplo, uma pessoa com deficiência visual. Como ela percebe? Qual é a percepção sensorial dela pela venustas, pela beleza de uma edificação? Como que eu posso fazer isso, Gabriela? Vários elementos. Eu vou citar um para vocês. Textura. Eu tenho a textura de uma fachada, a textura do piso, a textura do mobiliário, a diferença de textura. Essa diferença de textura acaba criando nesse usuário uma percepção sensorial. Não somente para a pessoa que detecta essa beleza através dos olhos, mas uma pessoa com deficiência visual. Tá certo, pessoal? Vamos ver alguns exemplos. Trago aqui o Partenon. Ninguém mais, ninguém menos do que o Partenon, um clássico da arquitetura grega, né, da antiguidade clássica. Aqui é o auge da beleza. Os gregos, eles prezavam muito pela beleza, pela venustas, através de quê? Proporção, ritmo, simetria, né, que a gente consegue ver se eu traçar um eixo na fachada ali principal do Partenon, eu vejo simetria bilateral, eu vejo ritmo através do peristilo, que é o que? Essa parte de fora ali das colunas. Então, as ordens arquitetônicas que a gente vai ver mais pra frente, essas ordens são o que? No caso da arquitetura grega, eu tenho coríntia, jônica, dórica. Esses elementos trazem beleza para a arquitetura grega, tá? Mas, olha aí nosso segundo parênteses. Falando em beleza na arquitetura, o Bruno Zevi traz pra gente dois elementos dessa arquitetura em relação à beleza. A arquitetura bela e a arquitetura não bela. Ou arquitetura feia? Não, se eu sentir muito pesado, eu vou chamar então de arquitetura não bela, tá? Então, a arquitetura bela para ele é um espaço interior que nos atrai, nos eleva espiritualmente, então parece algo romântico, mas não. A arquitetura, ela pode se apresentar bela para esse observador de diversas formas, né, para esse usuário. Então, é um local que eu gosto de estar, que eu gosto, né, de ter a minha relação de convívio ali com demais usuários. A arquitetura não bela é uma arquitetura que me repele. Eu não gosto daquele espaço, eu não me sinto bem, não me sinto atraído, mas vamos lembrar, esses conceitos de arquitetura bela e arquitetura não bela dependem de vários fatores do usuário, né? O que é belo para mim pode não ser belo para você. Depende de quê? De fatores que eu recebi ao longo do tempo, enfim, de influências que eu possa ter recebido. Isso afeta a minha relação de beleza, ok? Exemplo de arquitetura bela. Eu tenho que resgatar de novo o hospital da Rede Sara do Lelé, né? Ele é belo. Ele é belo por quê? Eu olho para essa imagem, eu consigo ter relação de escala, relação de materiais, de textura, de luz, de cores, relação interior e exterior. É belo não só para o paciente, é belo para as pessoas que trabalham ali diariamente, é belo para a família que vai visitar e queira ou não queira, pode acabar adoecendo junto. Então isso é uma arquitetura bela, essa relação de escala, de cores, de texturas. Mais algumas imagens para vocês. Tá certo que existem normas, né? No caso do hospital, uma RDC 50, que vai nortear todo o projeto do arquiteto em relação a elementos que devam ter para quê? Preservar a saúde, higiene, enfim. Mas outros espaços nos hospitais eu consigo preservar essa relação interior-exterior, esse espaço atrativo, esse espaço saudável em relação ao sensorial, ao cognitivo. Mais umas imagens que eu tenho compilado, né? Dessa rede de hospital do Lelé. Aí uma arquitetura feia, não bela, para quem preferir, são espaços sem relação com esse usuário, espaços sem identidade, né? São aqueles espaços que eu olho para ele e num primeiro momento eu não consigo identificar, né? Pode ser uma escola, se eu olhar aqui para o lado eu vejo ali alunos, não, então pode ser uma escola, mas poderia ter outra função, outra utilitas aqui. Não é um espaço atrativo, cor, textura, som, elementos, atributos arquitetônicos que façam eu realmente querer ficar ali, querer vivenciar, experienciar esse espaço, tá? Por fim, não menos importante, firmitas.
técnica, forma, estrutura, solidez dessa arquitetura, dessa construção no espaço. Como é que eu pego a concepção projetual e transformo ela num elemento tridimensional que vai atuar nesse espaço? Aí eu tenho o quê? Tecnologia. Assim como a minha ideia de evolução de funções, firmitas também, porque eu acabo evoluindo a minha técnica de acordo com novas descobertas, novos materiais, né? Eu vou mostrar algumas imagens para vocês que exemplificam bem isso aqui. Primeira, firmitas. Casa das Canoas, que eu já havia mostrado para vocês anteriormente, do Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, o arquiteto do nosso concreto armado, dessa plasticidade orgânica no concreto, na curva, né? Então eu tenho toda essa beleza aqui em relação a esse exterior. Olha lá, beleza, firmitas, Gabriela? Sim, a gente consegue aliar, nesse caso visual, a beleza junto à forma, tá? Aqui, essas edificações, esse edifício da Fiesp na Avenida Paulista, em São Paulo, eu tenho o quê? Um brutalismo, um concreto aparente, uma forma que acaba se destacando em meio aos demais edifícios e altera esse skyline da paisagem. Aqui, o Hotel Unique, do Rui Otaki, relação de firmitas, de tecnologia, de avanço estrutural, que também influencia a minha Venustas, a minha beleza. Então, olha só, hotel, hospedagem, função. Beleza relacionada a firmitas, né? Por fim, Burj Khalifa. Burj Khalifa, esse arranha-céu com quase 900 metros de altura, o auge da tecnologia, tecnologia construtiva. Isso aqui traz pra gente o quê? Olha a evolução dessa tecnologia. Olha a evolução que a gente teve em relação a essa beleza, essa Venustas. Tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo em relação à tríade de Vitrúvios, né, que são os componentes dessa arquitetura. E a gente se encontra, né, na próxima aula. Obrigada!